Gente, um momentinho. Nesse vídeo, semana que vem, eu vou gravar um videozinho, respondendo as perguntas que vocês deixarem nesse vídeo. Apenas nesse vídeo eu vou responder as perguntas que vocês deixarem, beleza? Então deixem aí, sejam bem criativos, por favor. Beijo! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar os micos que eu já paguei aqui. E não foram poucos, eu já vou avisando, só que eu sou um pouquinho burra e eu fui escrevendo no celular, só que eu fui escrevendo palavras-chave. Agora, eu não lembro o significado de todas essas palavras-chave, mas eu vou contar alguns micos que eu passei aqui. Venha comigo para descobrir que micos eu paguei na gringa. O primeiro mico foi quando eu conheci uma amiga minha. Eu tava falando com ela que ela perguntou qual era o meu estilo favorito de música. Aí eu falei que eu gostava muito de música sertaneja. E aqui seria tipo música country deles. Mas eu falei, mas as músicas country aqui não são muito boas, eu não gosto. Assim, eu gosto de algumas, mas não é o meu estilo favorito. Daí eu falei que eu não curtia muito, que algumas eu achava brega. Primeira vez que eu saí com ela, eu estava no carro dela. Adivinha que música que tocou? O estilo de música dela favorito, música country. Fiquei com vergonha nesse dia. Quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu ainda tava meio assim, chorando um pouquinho de saudades e tudo mais. E na mesma hora que eu saí com essa guria, tava eu e as amigas dela, a gente foi, não lembro que loja que era, e tava tocando uma música que me lembra a minha amiga. E eu comecei a chorar, porque eu tava saindo com amigas novas, mas eu queria estar com as minhas amigas naquele momento. E aí eu liguei pra minha amiga chorando. E aí foi que estavam todas elas me olhando assim, ó. Você tá bem? Elas ficaram meio assim, né? Porque elas não sabiam o que fazer, eu tava chorando. E eu liguei pra minha amiga, olha a música que tá tocando, eu tô lembrando muito de você. Gente, foi muito engraçado. Não sei se vocês lembram, mas se vocês ainda não viram meu vídeo de primeiro dia de aula, tá aqui no canal. Eu contei que 2 meninos vieram sentar comigo. E um deles foi muito engraçado, porque um dia eu tava voltando a pé pra casa e eu vi esse menino no carro. Eu tenho muita vergonha por ter chorado na frente dele, sei lá, eu fui muito idiota. Daí eu vi que ele tava no carro e eu falei, eu não vou passar, né, porque eu não quero que ele me veja. Aí eu resolvi passar, só que ele não percebeu que eu fui passar. E aí sabe quando a pessoa freia assim? Ele freou na minha frente. Eu fiquei assim, ó. E eu não sabia se eu agradecia por ter... Eu não sabia o que eu falava. Não sei atravessar mais a rua. E daí ele ficou tipo... E eu não vou olhar. Olha pra frente. Ainda no mesmo menino, uma vez, eu tava sentada numa mesa na cafeteria, ele tava sentado na outra. E se eu levantasse e ele levantasse, o corredor é muito pequenininho, eu ia bater nele. E os dois levantaram na mesma hora. Aí eu bati nele e eu fiquei tipo... Olhei assim pra frente. Aí ele pegou e ele foi, tipo, atravessar. E eu fui atravessar também. E a gente bateu de novo. Aí eu fiquei assim, ó. Ai, eu não sei se eu peço desculpa, não sei o que faz. Ele pediu desculpa, daí eu olhei assim, ó. E segui assim. Ele deixou passar, eu fiquei muito constrangida mesmo. Enfim, eu tenho muita vergonha desse menino falando isso. Quando eu fui no meu primeiro jogo, antes das aulas começarem, eu fui com a minha amiga. Tava falando assim, agora olhe pra bandeira, porque iam cantar o hino. E aí eu peguei, levantei, e eu não tava achando a bandeira. E eu virei pra esse lado, pra ver onde as pessoas estavam olhando. Porque já tinha começado a tocar o hino. E tava todo mundo assim, na minha direção, porque a bandeira estava na minha frente e na minha direção. Porque eu tava assim na pontinha, então era a minha direção. Então eu virei assim, ó. Ah, é pra cá. Gente, eu fiquei com uma vergonha, porque todo mundo olhou pra mim, tipo, nossa, que você tá virando pra cá, louca? Não sei se eu falei isso, mas todo dia na escola a gente tem, assim, não é o hino, mas é uma coisa assim sobre a bandeira dos Estados Unidos, enfim. A gente fica na frente da bandeira dos Estados Unidos, o cara fala, nunca sentou, acabou. Só que eu não sabia disso. No primeiro dia, tocou o barulhinho antes de começar isso, todo mundo levantou e ficou olhando pra bandeira, e eu tava sentada. Aí eu fiquei assim, olhando, e eu fiquei... Por que vocês levantaram? Aí me olharam assim, porque tava só eu sentada no chão. Aí eu levantei e falei, gente, o que é pra fazer? Eu andava assim, ó. Pra onde eu vou? Daí eu vi que tinha uma bandeira. Daí eu comecei a escutar o cara falando. Nossa, agora tudo faz sentido. Eu sou meio perdida, completamente perdida. E eu tava falando com minhas amigas no WhatsApp e eu fui andando assim,
não fui andando reto, eu fui andando meio na diagonal. E eu fui andando assim, ó, de ladinho. Aí eu não vi que tinha um menino passando muito rápido. E eu peguei e esmaguei o piá. Ai, gente, eu sou péssima pra contar a história. Mas enfim, eu esmaguei ele. E daí ele ficou tipo assim... licença? Deu. Desculpa. Gente, vocês não estão entendendo. Meu amigo perguntou assim... faz assim, Malu. Eu vou escrever alguma coisa em inglês e traduzir pro português. E daí você vê se dá na mesma. Aí eu, beleza, né? Ele colocou... Só que ele não... Viu? Ele não deixou pra eu ler. Ele colocou o voluminho. Porque, não sei se vocês sabem, no Google Tradutor, tem a mulherzinha que fala, sabe? Essa mulherzinha. Colocaram pra essa mulherzinha falar. E aí, eu peguei e falei, agora eu vou fazer isso em inglês. Coloquei uma coisa em português pra traduzir pro inglês e coloquei a mulherzinha pra falar. Só que eu não podia estar fazendo isso, porque eu tava na aula. E eu não sabia que tava tão alto. Gente, pensa aquela mulherzinha do Google Tradutor berrando. E o problema é que eu não conseguia abaixar. E todo mundo olhou pra mim e começou a rir. Aí o que eu fiz? Eu abaixei o computador. Só que no momento que eu tivesse que levantar, ela ia voltar a falar. E o momento que eu tive que levantar foi na outra aula. E a pessoa falou, o que foi isso? O que foi isso? Eu, nossa, que estranho. Será que alguém tá falando? Tinha sido o meu computador. Sou muito retardada. Um dia eu estava indo para o Paneira, que é tipo uma padaria, assim. Enfim, essas coisinhas. E daí eu tava indo a pé. E aí tinha um grupo, assim, de meninos na minha frente. E eu conhecia um deles. E aí eu fui mandar snap. E daí eu tava fazendo snap assim. E bem na hora, o cara apertou a buzina. Então a buzina apareceu no snap. O som da buzina apareceu no snap. E eu lá, filmando, com o barulho da buzina. E quando eu fui ver o vídeo, fez barulho da buzina de novo. Então todo aquele grupinho olhou pra mim. Daí eu fiquei assim, foi mais uma buzina. Eu falei, não é comigo. Não é comigo. Desconheço. Não sei quem tá fazendo isso. Eu botei só banheiro, blusa preta. Não sei se é isso. Gente, um dia eu fui pegar uma salada. Vocês não estão entendendo. Eu fui levar... eu sou muito retardada, né? Peguei o telefone na mão, botei dinheiro, tava cheio de coisa na mão. E fui botar molho na salada. E eu sou meio perdidinha. Só que ao invés de botar molho na salada, eu botei molho na minha mão e no meu celular. E começou a cair, assim, derramar em tudo. Enfim, eu derramei molho no negócio inteiro. Na minha mão, no celular, na minha blusa, menos na salada. Detalhe, que eu tava toda suja e tinha uma fila gigantesca esperando pra pegar a salada. Eu fiquei... ai, meu Deus, não é que eu vou. Daí eu fui assim, tudo cheio de molho. Foi nojento, porque aquele molho era nojento. Gente, vocês não estão entendendo essa. Esse foi o motivo de eu desistir legal de medicina. Estava lá eu, na biblioteca, na aula de espanhol. E aí a gente foi lá, sentou na biblioteca, são várias mesas grandes, estava eu lá com as minhas amigas. E aí, eu tava numa mesa assim e tinha uma mesa assim. E aí tinha um menino que ele foi lá e jogou o binder dele pra cima. Se você não sabe o que é binder, eu expliquei no vídeo de material da escola. Então vai lá ver. Aí ele pegou e que ele jogou o binder. E ele começou a fazer assim. Aí eu falei, nossa, acho que ele tá brincando, né? Porque ele é assim, muito zoeirinha, sabe? Ele tava com os amigos dele. Eu falei, ele tá brincando, né? Do meu lado, o menino. Do meu lado. Aí, eu vi que ele começou a ficar muito pálido. Eu falei, pera, eu acho que ele não tá brincando. E eu comecei a ficar nervosa. E aí a professora veio. E eu comecei a ficar nervosa porque ele tava perto de mim. E eu tava quase desmaiando junto. E o Piá desmaiou. Eu falei, meu Deus, morreu. Ferrou. Na minha frente. Nossa, tem um balão aqui. Na minha frente, ferrou. Eu fiquei chocada, branca. A minha reação foi puxar minha mala. Também não entendi essa reação. Então, sem medicina. Esse dia foi muito engraçado. Porque eu já expliquei pra vocês, eu acho, que eu tenho um período, assim, de estudo. Ai, eu sou muito retardada. E eu geralmente vejo a minha amiga nesse período de estudo. Só que nesse dia ela tinha uma prova pra fazer e aí eu não ia ver ela. Então, quando ela tem alguma prova, fazer alguma coisa e a gente não se vê, eu sempre vou no ginásio e fico lá e faço minha lição lá. E você tem que marcar chamada, assim, na chamada que você tá lá, porque senão você leva a falta. Aí, beleza. Eu fui lá e eu percebi que tava indo só senior. Só senior, que é o último ano do ensino médio. Tava indo. Eu sou uma junior. Eu tava lá no meio, feliz. Daqui a pouco eu fui entrando no ginásio. E eu vi só tinha senior. Quando eu vi, eles estavam tirando fotos para o senior year, né, o ano deles.
E eu estava no meio das fotos. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Peguei e saí voando. E falei, daqui a pouco o som vai bater. Se eu não entrar numa sala até o som bater, eu fico pra fora e levo falta. Eu falei, vou passar pelo meio da cafeteria, que eu sempre passo no meio da cafeteria. E eu fui passando. Quando eu percebi, estavam fazendo uma... Um dos treinadores, ele tava concorrendo, assim, alguma coisa lá. Enfim, a TV estava filmando os meninos que jogam futebol americano. E quem apareceu atrás da gravação? Essa pessoa aqui. Eu saí assim, ó. E eu não tava entendendo. Eu fui saindo com essa cara. Eu fui fazendo assim, deu. Eles estão gravando pra TV. Eu fiz assim, saí correndo. Enfim, deu tempo. Cheguei numa aula viva, mas apareci em fotos de futebol americano, apareci na TV, me senti famosa. Teve um dia, vocês não estão entendendo. A gente faz grupo assim pra discutir sobre o livro em inglês, pra ganhar nota. Que é um momento que eu adoro falar, né? Pra ganhar nota. Aí a professora falou, não usem o celular enquanto... Porque dividem a sala em dois. Não usem celular enquanto o outro grupo estiver falando. Aí eu tô, tá, né? Aí eu peguei, né? Puxei o meu celularzinho ali, né? Tava olhando ali de baixo, fui abrir um Snap. Só que eu estava com fone. E eu acho que meu telefone automaticamente se desconectou do fone. Adivinha o que aconteceu? A minha amiga tinha mandado um Snap pra mim de funk. E as pessoas falando sobre o livro, e eu abri o Snap. E só vi assim, ó, pá! Gritando. Toda a sala olhou pra mim. E eu fiz assim, ó. Eu só guardei meu telefone e fiquei quieta. Gente, eu não respirava, porque eu fiquei com uma vergonha. Não era nem uma musiquinha em inglês, era um funk. E aí, você sabe, né, gente? Que funk é carioca. Então, ela foi uma coisa bem, ó, pá! Eu amo funk, tá? Antes que venham me xingar nos comentários. Segundo dia de aula, lembra que eu contei pra vocês que eu mudei pra trigonometria? Então, a professora tava ensinando pra gente um negócio que eu já tinha aprendido. Só que eu aprendi de um jeito diferente. E eu fiz do meu jeito enquanto ela tava explicando. Ela viu que eu tinha feito desse jeito diferente. E ela foi querer explicar pros alunos o jeito que eu tinha feito. Só que eu tinha apagado, porque eu pensei que tava errado. Eu falei, nossa, a professora me ensinou errado, né? Aí ela começou a falar comigo. E eu fiquei assim, ó. E eu não tava entendendo o que ela tava falando. Então eu fiquei assim... Aí eu comecei a sorrir. Eu fiquei assim, ó. Com esse sorriso de nervosa, sabe? Tipo aquele emoji. Sabe que faz isso? Aí eu tava assim... Eu não tava entendendo o que ela tava falando. Daí ela virou assim, né, pra guria que tava do meu lado. Vê o que ela escreveu no caderno, né, pra explicar. Essa parte eu tinha entendido. Daí eu falei, ela quer que eu explique esse negócio. Daí a guria falou, não, ela fez a mesma coisa que a gente. Ela falou, não, é que eu tinha visto que ela tinha feito outra coisa. Mas, gente, só pra avisar, ela é do Brasil. Aí todo mundo olhou assim pra mim. E ficou assim. Que legal! Como que é o Brasil? Aí a professora, continuando a aula, tá bem só. Tava muito em choque ainda. Porque eu me sinto muito mal quando um professor fala alguma coisa que eu não entendo. E foi a única vez que aconteceu isso. Mas eu fiquei com dó dela, porque eu meio que deixei ela no vácuo. O que aconteceu? Os professores aqui, eles às vezes falam Maria de um jeito que eu não entendo. E o professor estava fazendo chamada e falou Maria de um jeito que eu não entendi. E aí, ele ficou assim, ele falou tipo, Maria, não foi Maria, porque todo mundo chama de Maria. Mas enfim, foi de um jeito que eu não entendi. E daí ele ficou me chamando, eu tava lá. Aí me cutucaram e falava assim, ele tá chamando você. E tava assim, todo mundo esperando eu responder. E eu tava bem avoada, assim, né? Porque tava fazendo chamada, tava esperando chamar meu nome. Mas aquilo lá não era meu nome. Aí ele deu, desculpa, eu tô aqui. Enfim, gente, foi isso que eu consegui lembrar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber. Uma pena que eu não lembro de todos, mas já passei muito mico, mesmo. Então é isso. Um beijo. Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, deixar uns comentários fofinhos aí embaixo de que vídeo vocês querem ver. E tour pela escola vai ter, tá? Não precisa pedir isso, que a tia Malu já entendeu. Tia Malu vai fazer esse vídeo. É que eu tô esperando uns negocinhos aí. E tour pela casa, já expliquei no outro vídeo que deu. Então isso aí também a tia Malu já entendeu. Ideia diferente. E é isso, então. Um beijo, me siga nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo na descrição. E tchau, tchau!